Muito bem, a gente agora vai conversar com Rafael Alca... Alcadipani, professor da FGV, membro do Fórum de Segurança Pública. Rafael, quase um trava-língua aqui, esse seu sobrenome aqui, mas vamos lá. Rafael, assim, na sexta-feira a gente estava apresentando o programa aqui, no meio do programa acabou acontecendo aparecendo essa notícia. E a primeira coisa que me ocorreu foi fazer uma comparação com determinados países em anos passados, recentes, né, onde o crime organizado mostrava muita força, inclusive nessas ações, né, vamos dizer assim, cinematográficas. De certa forma, foi isso que aconteceu. A gente pode ter uma discussão aí, mas isso acontece nas comunidades e na favela o tempo todo. Tá, mas quando se quer uma ação efetiva de mostrar força, acaba indo para determinadas partes das cidades. Eu estou falando isso para não vir com uma crítica, não você, evidentemente, em relação à questão elitista. Mas isso acontece o tempo todo no Brasil, em qualquer situação. Não, mas quando o crime organizado quer mostrar força, ele vai justamente para essas áreas que, em tese, são mais policiadas. Praia de Ipanema, como aconteceu já recentemente com aqueles médicos que estavam no Congresso, no Rio de Janeiro, aeroporto de Guarulhos, enfim. Esse é um ponto principal. O segundo ponto é o seguinte, que eu quero te perguntar. Essa PEC do governo em relação à força de segurança, me parece que ela acaba tendo um reforço muito forte em relação à ação, vamos dizer assim, de uma tentativa de mostrar a musculatura do agente de Estado, mas deixa de lado alguns critérios muito importantes na questão da segurança pública. Por exemplo, investigação policial. Temos uma dificuldade nas polícias, com exceção da Polícia Federal, e mesmo assim há se fazer um trabalho mais efetivo sobre resolução de inquéritos da Polícia Federal, mas pelo menos temos uma certa confiança, pelo menos o brasileiro, em relação à Polícia Federal. Questão de uma corrupção nas polícias estaduais, que acaba não investigando também por conta dessa corrupção. A gente está metido numa encrenca, Rafael. Queria que você começasse a separar aqui um pouco o que é que está acontecendo e quais os avanços que a gente pode ter dada essa situação que, para mim, é caótica. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Uma alegria falar com você e com quem está nos assistindo, embora o tema não seja o tema mais agradável do mundo, né? Eu acredito que o Brasil ele não deixa nada a dever no momento ao que acontece no México, ao que já aconteceu muito na Colômbia, né? Esse caso dessa ação espetacular, que é o que tudo indica feita pela facção criminosa ou ordenada pelo primeiro comando da capital, na medida em que essa pessoa ela estava jurada de morte, né, por conta de entreveros aí dentro da própria facção, elas mostram o poder, o poderio, a força do crime organizado no Brasil, né? Como você bem lembrou, a gente teve já a questão no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso não é exceção na nossa realidade, isso é regra. O primeiro comando da capital já matou juízes, já fez operações de assassinato e execução em lugares de elite. Então, quer dizer, a gente está muito mais próximo a um filme, a realidade de um filme da Al Capone, tá certo? Onde essas execuções elas acontecem com frequência, a uma Colômbia, a um México, do que um país onde o crime organizado está controlado. Então, acho que isso é uma primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro e a gente precisa destacar. A segunda delas é que a gente não vai sair desse buraco, a gente não vai sair desse atoleiro sem que haja uma integração das forças de segurança, tanto nos estados quanto com a federação. A PEC é uma tentativa, do meu ponto de vista, acima de tudo política do governo federal, tentar mostrar algum tipo de protagonismo na questão da segurança pública, haja visto a incapacidade do governo federal e a dificuldade da esquerda de lidar com esse assunto. Quando você vai ver a prática da esquerda, ela é muito parecida com a direita, vide o caso da Bahia, atividade policial, dificuldades com as forças de segurança e tudo mais. Então, ou a gente começa a articular e a gente começa a montar
um modelo onde a gente consiga juntar as forças de segurança dentro de uma estratégia única. Não vai ser, vai ser difícil ter um comando único, porque os estados aí os estados eles que são responsáveis pela segurança pública estadual e pagam uma conta, né? Mas a gente percebe que, infelizmente, a gente não vê uma articulação dos esforços do Estado. Fica, em geral, cada polícia tentando resolver o problema em si só, por si só. Há dificuldade de compartilhamento de informação dentro das próprias polícias, dentro do Ministério Público, dentro dos órgãos federais. Então, a informação ela fica muito dispersa, né? A gente não é atípico que passem mais de um policial no mesmo lugar, de unidades diferentes, para tentar conseguir imagens que vão levar ao estabelecimento dos fatos, né? Então, eu acho que a gente precisa organizar o modelo. E organizar o modelo vai ter que passar por uma depuração interna, né? Se de fato, por um lado, existe a questão da corrupção policial, e ao que tudo indica, esse delator estava. Na verdade, ele era um criminoso, né? Ele está envolvido com lavagem de dinheiro, estava envolvido com uma série de questões, e ele ia delatar questões, pelo menos ao que tudo indicava, iria delatar questões de propina. E é preciso que se tome atitude em relação a essas coisas. E a gente não vai conseguir debelar o problema da corrupção dos agentes públicos sem a gente manter uma estrutura de governança onde o policial tenha independência para trabalhar. Então, claro que é preciso que tenha também um controle externo, mas é preciso que haja uma independência do trabalho. Quando a gente tem uma situação onde a política partidária ela interfere tanto nas hierarquias das instituições policiais, mesmo com nomeação de pessoas e coisas do gênero, a gente vai passar por uma situação onde não se tem um controle. E, por fim, é preciso valorizar o policial também, porque muitos deles encontram problemas graves de remuneração, né? Uma boa quantidade deles está com dívida, e aí você coloca uma pessoa que está aqui tendo que ir atrás de milhões de reais em uma situação de baixa remuneração, de pouca valorização, você acaba gerando consequências que são consequências de corrupção. De novo, a questão da corrupção, evidentemente, que não explica a baixa remuneração, ela não é uma questão, ela não é uma questão que é fundamental, no sentido de que ela faz com que o policial seja corrupto. Tem muito policial que ganha pouco e não é corrupto, mas é um elemento que está aí colocado. Então a gente precisa organizar melhor as nossas polícias, a gente precisa também, a corrupção ela não está restrita às instituições policiais, a gente vê casos aí de juízes que são pegos, desembargadores que são pegos com malas de dinheiro dentro de casa, e ela está colocada. Agora, a gente precisa montar sistemas que melhorem isso e que evitem que esse tipo de coisa aconteça. Por fim, é preciso ter mecanismos de controle mais expressos. Não é possível que a pessoa tenha uma vida que seja incompatível com aquilo que ela recebe. A gente precisa começar. É importante que COAFs, as autoridades comecem a circular as informações, a cruzar as informações, para que a gente possa ver se de fato a pessoa tem uma vida compatível com aquilo que ela recebe. Muito bem. Rafael, eu vou chamar aqui Natália Oliveira, que é socióloga e representante do Fórum Popular de Segurança Pública. Natália vai participar aqui num trecho da nossa entrevista, tem um compromisso aqui, a gente acertou com ela um período aqui mais rápido, mas de qualquer forma é bom também ouvi-la e a gente depois volta com o Rafael. Natália, muito obrigado pela presença. Te pergunto o seguinte, Natália, governo federal envolvendo, a gente está falando desse assassinato em Guarulhos, que mostrou claramente uma força das organizações criminosas dentro do governo. Quando você fala em crime organizado, você está falando de participação do Estado, muito claramente, e muito claramente tem uma participação ali, né? Já tinha um envolvimento de policiais, a gente sabe, Rafael lembrou bem, tem uma questão de judiciário corrupto, tem um crime organizado dentro do Congresso, o caso Marielle é o crime organizado dentro do Congresso Nacional. Alguma dúvida de que a política está ligada ao crime organizado? Zero. A maior prova é o caso Marielle. A gente pode citar tantos outros historicamente. Delbrando Pascoal, enfim. Casos né? E uma das questões é o seguinte, o governo federal está apresentando uma PEC nesse momento para tentar fazer algum movimento em relação a essa pauta. A gente sabe que a esquerda tem uma dificuldade, Rafael lembrou muito bem, dessa relação com a polícia. Muito claramente. Muito claramente. Policial para a esquerda sempre foi visto como uma categoria à parte. A gente sabe que tem policiais corruptos, eu não sei qual é a quantidade de policiais corruptos, tem muito, mas precisa-se ter um envolvimento com a polícia. De certa forma, a esquerda sempre tratou isso de forma muito
distante. Outros segmentos também, aí a gente pode ficar falando aqui, como por exemplo os evangélicos. Não é à toa que a dificuldade da esquerda brasileira é justamente na pauta de segurança e na pauta religiosa, se a gente for analisar as coisas. A minha pergunta para você, Natália, é a seguinte: que momento, de fato, o Brasil, como governo federal, ele consegue avançar nessa questão, dado o fato de que os estados não têm condições. Se a gente estivesse falando do Rio de Janeiro ontem, ou na sexta, ou na semana passada, seria uma coisa. Porque, de fato, no Rio de Janeiro, a gente tem uma ação muito mais forte. Mas, polícia, no estado de São Paulo, a gente tem o PCC com atuação muito forte há muito tempo também, e uma dificuldade muito clara do Estado, de o Estado tratar isso. Então, de certa forma, quando o governo federal puxa essa PEC de segurança, está tentando estabelecer ali alguma força em relação a essa pauta de segurança. Queria uma avaliação da tua parte em relação à dificuldade do Estado, e aí sim, federal também, o do Estado nos estados brasileiros, de tratar essa pauta, Natália. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rafael e todos que nos assistem. Queria agradecer o convite. Bom, acho que tem algumas coisas. A esquerda, ela tem dificuldade em lidar com essa temática, acabou não formulando. Mas, acho que tem uma raiz disso. No processo de redemocratização, nós não regulamentamos as forças de segurança com o devido rigor que nós deveríamos. As forças de segurança ainda gozam de muita autonomia e isso é uma... Problema aqui, Rafael, com a Natália, vamos tentar restabelecer aqui o contato, mas aí voltando para você, enquanto a gente faz esse bate-bola aqui, eu te pergunto o seguinte: em determinado momento, na transição, o governo, alguns integrantes do governo, posso citar aqui alguns ministros que estavam ali na época, futuros ministros, defendiam o Ministério da Segurança Pública, porque se precisava ter uma pauta efetiva, uma marca do governo na segurança pública. Isso acabou sendo diluído. O Dino, que estava muito forte naquele momento, disse que só aceitaria efetivamente o Ministério da Justiça se tivesse com a pasta de segurança, não aceitaria um ministério dividido. O Lewandowski, nesse momento, também acredita que isso é a pauta. Queria saber o seguinte: o governo acerta ou erra em não ter uma pasta específica para tratar de segurança pública, dado esse cenário caótico no Brasil? Né? Se for um ministério que tenha força, que tenha condições de atuar, que tenha recursos e que não seja algo que vai entrar nas negociações do Congresso, que vai se colocar um político ali apenas para você poder conseguir votos no Congresso, eu acho que talvez possa fazer sentido. A gente viu na época do Raul Jungmann, do governo Michel Temer, que o SUSP foi pensado, em que houve alguns avanços à medida em que você tinha uma pessoa que era um político, articulador ali fazendo a coisa acontecer. Você não precisa necessariamente, em termos absolutos, ter um Ministério para a Segurança Pública, mas você precisa que tenha um governo que articule esforços, que articule ações dentro de uma lógica com os estados e negociado com os estados. O problema é que, por exemplo, o caso da PEC, isso foi uma coisa que foi colocada sem uma negociação, sem uma conversa. O próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo falou que foram chamados para reunião e que não havia nenhuma negociação anterior, e aí você não vai conseguir resolver o negócio chamando uma série de governadores que têm interesse político em 2026 para discutir um tema que é onde o governo federal está muito fraco. Então, assim, o Ministério da Segurança Pública pode ser interessante? Claro, ele pode ser interessante, desde que ele venha com força e que ele venha com alguém que tenha condição de diálogo para construir esse espaço, que é um espaço de enfrentar esse problema, que é um problema gravíssimo. Rafael, uma questão aqui que me ocorre é o seguinte: como enfrentar essa questão dessa corrupção policial hoje no Brasil? Como é que você faz? A gente sabe, é uma corregedoria, é uma fiscalização que funcione mais efetivamente, mas eu queria saber, na verdade, como usando a expressão sua inicial, qual é o tamanho do buraco que a gente está envolvido. A gente sabe que chega um determinado momento que, por mais que tenha uma efetividade, um desejo em relação a cortar a banda podre, como se falava no governo Fernando Henrique Cardoso, ali ainda no final dos anos 1990,
Como é que se funciona? Como é que a gente consegue avançar nesse tema? Como eu comentei antes, né, a corrupção não é específica da polícia, existem outros agentes públicos, como eu comentei, judiciário, e tantos outros. A gente tem agora uma desconfiança muito grande do envolvimento forte, cada vez maior, do primeiro comando da capital de facções criminosas com a política. No caso específico das organizações policiais, do meu ponto de vista, você precisa garantir uma governança onde a polícia consiga ter uma certa independência da política partidária, daquela política do dia a dia, né? Não é possível que deputado estadual determine quem é chefe de polícia, não é possível, como a gente viu no Rio de Janeiro, que deputado e vereador decidisse quem eram os policiais que iam atuar em uma dada comunidade. Então essa porosidade ela é muito grande. E você precisa sim fazer o Ministério Público precisa atuar de forma mais decidida, tentando verificar e realizar esse controle externo, assim mesmo como as corregedorias, né? A gente precisa aperfeiçoar os mecanismos de controle. Pessoas que têm vida incompatível com aquilo que elas recebem, pessoas que demonstram envolvimento aí com facções criminosas, né? No caso mesmo dos policiais que estavam ali fazendo o bico, eles estavam fazendo o bico para um criminoso. Será que eles não perceberam isso, né? Será que embora existisse um procedimento apuratório, fazia um mês já pela Polícia Militar, a coisa demorou para acontecer. Mas esse é apenas um caso. Então a gente precisa que esses mecanismos de controle eles sejam mais efetivos e eles controlem, tentem ter uma ação muito grande. O problema de corrupção em relação ao tráfico de drogas não é um problema da polícia brasileira, é um problema quase da polícia mundial. É claro que é diferente, afloram os mecanismos de controle no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas isso acontece com bastante frequência, né? Então, só que a gente precisa ter uma corrupção que seja sob controle. Por outro lado, existem muitos policiais sérios, muitos policiais competentes, o próprio Divisão de Homicídios que está lidando com esse caso, ela tem uma divisão que tem uma reputação de esclarecer casos, de resolver questões, uma equipe de perícia fantástica, uma diretoria que está comprometida com a ação. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, por um lado, para não generalizar a questão da corrupção policial, de achar que todo policial é corrupto, mas, por outro lado, evidentemente, existe com muita presença a corrupção dada ao poderio financeiro do crime organizado e que a gente precisa depurar as instituições. Nós não vamos ter um enfrentamento ao crime organizado efetivo sem uma depuração institucional forte, tanto nas polícias quanto nas outras entidades, como na justiça, por exemplo. Muito bem, agradeço muito aqui ao Rafael Alcapdipani, professor da FGV, integrante do do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agradeço muito, Rafael, espero encontrá-lo aqui outras vezes para que a gente trave essa conversa e esse debate. Um forte abraço para você, muito bom trabalho. Obrigado, à disposição sempre.